Continuando então a nossa aula 2, eu vou resolver o outro que eu havia passado para que vocês fizessem na aula passada, que é o 2.32. Então a primeira coisa aqui é desenhar as forças, né? A primeira força vale 50 newtons. Eu vou chamá-la de F1 para facilitar posteriormente a nossa análise. Dá um nome a ela. E ela forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. O diferente nessa força é que ela está comprimindo esse ponto. Então, está na direção do olhar que foi desenhado. A força F2, que eu vou nomeá-la assim, ela está sobre o eixo X, ou seja, na horizontal, e tem intensidade de 70 newtons. A força F3 vale 65, também não importa o nome que você deu a ela, e forma um ângulo de 45 graus, também com o eixo horizontal. Pede para você determinar a força resultante, sua direção medida no sentido horário a partir do eixo X positivo. Então, ao pedir no sentido horário, é no sentido contrário ao que nós fizemos nos anteriores. Mas, de restante, é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o vetor F1 e fazer a decomposição dele em X, observando a direção e o sentido do vetor. Vou chamar de F1x. A mesma coisa em Y. Chamo de F1y. O vetor F2 já está sobre um eixo, não precisa ser projetado. O vetor F3, sim. Então, projeto ele em X, F3x, e em Y, F3y. Sempre observando o sentido que foi dado no problema. A próxima etapa é pegar o vetor F1 e encontrar a decomposição dele em X e Y. F1x e F1y. Agora que a gente tem que tomar cuidado. O F1x, ele está apontando para a direita. Então, ele está apontando no sentido que nós adotamos como positivo em X e Y. Certo? Então, aqui em X será positivo e em Y, como está para baixo, será negativo. Observem o vetor. Certo? Ok. Então, o F1x vai ser o vetor F1 vezes, como o ângulo 30 é adjacente a X, cosseno de 30. E no Y, F1 vezes seno de 30, porque é oposto. Substituímos os valores, 50 cosseno de 30, e aqui com o sinal negativo, 50 seno 30. Só falta agora calculá-lo. Faremos isso já já. O vetor F2, ao decompor em F2x e F2y, percebemos que ele todo está em x. Portanto, aqui vale 70 e aqui vale 0. Porque ele não está nem para cima nem para baixo. Ele está na horizontal. Então, não tem componente y. E o F3, F3x, F3y, verificamos que ele aponta para a esquerda, portanto negativo em x, e aponta para baixo, portanto negativo em y. Ok? Bom, o ângulo de 45 ele é adjacente ao eixo x. Portanto, aqui ficará F3 vezes cosseno de 45 e em y, F3 vezes seno de 45. Substituindo os valores, menos 65 vezes cosseno de 45 e menos 65 seno de 45. Certo? Agora só falta calcular esses valores. Então,
De novo, pega a calculadora científica, verifica que esteja no modo degradanos e vamos fazer a conta. 50 vezes seno de 30, que vai dar 25 newtons. A outra componente y, 50 vezes cosseno de 30, que vai dar menos 43,3. Aqui já está calculado em F2, indo para o F3x menos 65 vezes cosseno de 45, que vai dar 45,96, então vai dar 46,0 arredondando. Se você trabalha com mais casas, não tem problema. E o outro 46,0 também. Tá? Às vezes trabalhou com 2 casas, 3 casas, não tem problema. Ok? Deixa eu só conferir o primeiro, se eu não digitei errado. 50 vezes cosseno de 30. Eu acho que eu troquei as bolas. Troquei as bolas aqui. Vamos arrumar aqui. Então, 50 cosseno de 30, que dá 43,3. E aqui que dá menos 25,0 ou 25. Correto? Bom, feito isso, como ele pede a resultante, vamos escrever os vetores. O F1 é 43,3i menos 25j. Escrevemos o F2 embaixo. 70i mais 0j. Escrevemos o vetor F3 menos 46,0i menos 46,0j, e a resultante será a soma desses vetores. Certo? Sempre confiram, né? Porque vocês viram que no primeiro, por falta de atenção, já ia fazer com seno no lugar do cosseno, então sempre prestando atenção. Então, 43,3 positivo, mais 70 positivo, menos 46, que é igual a, aqui para mim deu 67,3i. E aqui, em y, 25 negativo, menos 46 negativo, para mim aqui deu menos 71,0j. Então, aí nós temos o vetor resultante na forma dos versores, né, na forma cartesiana. Daí eu vou desenhar esse vetor resultante num eixo xy. A parte x deu positiva, 67,3 à direita, e a parte y deu negativa, portanto, para baixo. Esse é a resultante. Como a resultante é a hipotenusa, então vamos achar por Pitágoras. Aqui vai ficar 67,3 ao quadrado mais menos 71,0 ao quadrado. Encontrando a resultante, valor da intensidade, claro, né? Nós fazemos raiz quadrada de 67,3 ao quadrado mais 71 ao quadrado. Para mim, isso deu 97,8 newtons, que seria o valor da intensidade da resultante. Vou só fazer mais uma vez para conferir. Então, aqui vai ficar 67,3 ao quadrado mais 71 ao quadrado.
1, 2, 3, 4 abertos. 1, 2, 3, 4 fechados. 97,8. Bom, feito isso, o que falta agora é descobrir o valor do ângulo, ou seja, o que vai determinar a direção ou sentido. Como pede para que seja feito medida no sentido horário, então vou pegar esse ângulo, já é o ângulo θ, certo? Portanto, θ é igual a tangente a menos 1 do cateto oposto, que é 71, dividido pelo cateto adjacente, que é 67,3. Daí o ângulo θ vai dar tangente a menos 1 de 71 dividido 67,3. 46,5 graus. Daí podemos escrever o vetor resultante. 97,8 newtons, formando um ângulo no eixo X medido no sentido horário de 46,5 graus. Certo?